peças do veículo e o valor cobrado de mão de obra nas oficinas influenciam no preço do seguro. Mas o que as empresas mais levam em consideração é a criminalidade. Entra no website do TSE e faz a opção pelo local que ele vai indicar o local que ele está. Se você faz aquilo que gosta, você não precisa trabalhar um dia na vida, você só tem que fazer aquilo que você gosta. Isso não é trabalho. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, negou o recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a condenação no processo do triplex no Guarujá, no litoral paulista. A votação foi unânime. Nos embargos de declaração, a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva questionava no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, pontos da decisão que condenou o ex-presidente à pena de 12 anos e 1 mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Por 3-0, o tribunal manteve a condenação de Lula. Eu estou votando por conhecer em parte dos embargos opostos por Luiz Inácio Lula da Silva e por José Aldemário Pinheiro e nesta extensão dar-lhes parcial provimento sem produzir, todavia, qualquer alteração no provimento julgado. Eu estou de acordo com o relator, inclusive na parte dos embargos que fez referência à manifestação oral de voto que proferi na sessão do dia 24 de janeiro. Então, os embargos esgotam-se em si mesmos, na perspectiva de que não há qualquer contradição a ser reconhecida. A defesa do ex-presidente Lula avisou que deve recorrer da decisão. Os advogados informaram que vão esperar a publicação do acordo para determinar com que espécie de recurso devem apresentar o pedido. Depois da divulgação, o prazo para recorrer será de 12 dias. Aqui viemos para verificar e constatar, para nos certificarmos de que não seria expedida qualquer ordem de prisão contra o ex-presidente Lula, nos precisos e exatos termos do que decidiu o Supremo Tribunal Federal na semana passada. E não será expedido. Foi cumprida a decisão do Supremo Tribunal Federal. Haverá recurso, até porque houve uma condenação, então certamente haverá o recurso. O que nós vamos definir é se o recurso vai ser apresentado ainda aqui neste Tribunal Federal ou, então, perante o STJ ou Supremo. A Polícia Federal começou hoje a Operação Lanzarote para combater fraudes em programa do Ministério da Saúde no sudoeste da Bahia. Estão sendo cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva. O projeto Glaucoma do Ministério da Saúde estava sendo fraudado da seguinte forma: diagnósticos falsos eram emitidos para que colírios para a doença fossem receitados a pacientes que não tinham nenhuma alteração na visão. Tudo isso porque a clínica que gerenciava o projeto recebia recursos federais para custear consultas e também medicamentos. Os envolvidos vão responder por crimes contra a saúde e também contra o consumidor. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, convocou uma audiência pública para tratar da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. A ministra é relatora de uma ação sobre o tema. A audiência, além de permitir a participação da sociedade na discussão do assunto, pretende reunir elementos para subsidiar o julgamento da matéria. Os interessados em participar do evento têm até o dia 25 de abril para fazer a inscrição. A audiência deve ser realizada no início do mês de junho, mas ainda será confirmada. Mande um e-mail para o endereço, anote aí, adpf442@stf.jus.br. A seleção para a audiência vai levar em conta critérios como representatividade e especialização técnica. O valor do seguro de carro sempre foi motivo de reclamação por parte dos motoristas. Mas nos últimos tempos, os reajustes têm chamado muita atenção. É que um dos fatores relacionados ao aumento dos preços do seguro é a violência urbana, que não para de crescer. Motoristas insatisfeitos. Tá muito caro mesmo. Estou avaliando um carro que eu estou comprando agora, eu achei um pouco caro. Muito alto, muito alto. Mais de R$2.000. Os seguros de veículos têm pesado no bolso do consumidor.
Os reajustes foram muito altos, segundo os motoristas. E a variação dos preços das apólices é outra reclamação dos clientes. As peças do veículo e o valor cobrado de mão de obra nas oficinas influenciam no preço do seguro. Mas o que as empresas mais levam em consideração é a criminalidade. Dependendo de onde o motorista mora, se for um local com um número elevado de roubos e furtos, o valor pode aumentar em até 40%. Em Brasília, por exemplo, dependendo do endereço do condutor, o mesmo carro pode ter uma apólice de pouco mais de R$ 1.700 se for em uma localidade com baixos índices de criminalidade. Mas se for em uma região perigosa, pode chegar a mais de R$ 2.600. Um aumento de 55%. Uma pessoa que possui um veículo no estado do Rio de Janeiro pode pagar até 200% ou 300% a mais do que um segurado no Distrito Federal. Desta forma, faz com que as companhias seguradoras utilizem este fator para poder prefixar, trabalhar o preço de uma apólice de seguros. O Código de Defesa do Consumidor não estabelece um limite para esse tipo de serviço. Mesmo assim, é preciso ficar atento, porque o reajuste só pode ser feito na renovação do seguro. E se ficar comprovado que o valor é abusivo, o cliente pode pedir para que a cláusula que trata dos preços seja revista. Na proposta de contratação em relação a essa modalidade, a possibilidade de modificação, alteração, inclusão de coberturas facultativas ou não. Isso aí resulta também no aumento ou diminuição do prêmio. Durante a vigência do contrato não tem esse aumento, a não ser que haja um agravamento do risco, como mudança de endereço ou mudança de perfil em decorrência de alterações em situações fáticas do próprio consumidor, do próprio segurado. Eleições 2018. Atenção se você pretende votar em trânsito no pleito de outubro. O prazo para indicar em qual local você vai estar no dia da votação termina em 23 de agosto. O eleitor que estiver fora do domicílio eleitoral no dia 7 de outubro vai poder votar em trânsito, desde que esteja em uma capital ou em um município com mais de 100 mil eleitores. Para isso, basta procurar um cartório eleitoral entre os dias 17 de julho e 23 de agosto. Quem viajou para um estado diferente do que tem o domicílio eleitoral vai poder votar apenas para presidente. Já se a viagem for no mesmo estado, o voto vai ser possível para todos os cargos eletivos em disputa. Eleitores inscritos no exterior, que estiverem no Brasil no dia da eleição, vão poder escolher candidatos para a presidência da República. O voto em trânsito não vai ser possível em outros países. Não importa se ele é domiciliado no Brasil ou no exterior, desde que ele escolha uma sessão no Brasil, ele entra no site, no website do TSE e faz a opção pelo local que ele vai indicar o local que ele está. Quem se habilitou para votar em um local diferente do domicílio eleitoral e não puder comparecer a uma sessão no dia da eleição, também vai precisar justificar o voto. Tem que justificar o voto. Não adianta ele tentar procurar o domicílio dele de origem, porque o nome dele não estará na urna. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, Tribunal Superior do Trabalho nega pedido de médico que reivindicava o benefício da justiça gratuita. Deveria, quando menos, ter a cautela de demonstrar documentalmente que não detinha de fato condições para efetivar o depósito prévio da presente ação rescisória. O Tribunal Superior do Trabalho julgou um caso de um médico que reivindicava a justiça gratuita. O TST negou o benefício. O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Pernambuco já havia mantido sentença de primeira instância e negado o pedido do médico que pretendia ser beneficiado pela justiça gratuita. Na ação, o profissional alegou não ter condições financeiras para arcar com o depósito no valor de R$ 372 mil, referente à ação rescisória. Ao julgar o recurso do médico na SDI 2, o relator do caso, o ministro Douglas Alencar Rodrigues, também votou contra a concessão do benefício. Ao ler o voto, o ministro citou informação presente nos autos enviados pelo TRT da 6ª Região, de que em 2008 o médico fez um depósito de R$ 1.340.000 para arrematar um terreno na Praia dos Carneiros, em Pernambuco. Nós
sustentamos que nesta singular situação em que alguém provido de recursos expressivos comparece a juízo na condição de arrematante e efetua um lance expressivo, deveria, quando menos, ter a cautela de demonstrar documentalmente que não detinha de fato condições para efetivar o depósito prévio da presente ação rescisória. O ministro Breno Medeiros também votou com o relator. O TST não pode fechar os olhos para uma situação existente e real. Em 2008, 1.340.000, ele é arrematante de um imóvel nesse valor. Eu acredito que se nós não entendêssemos que num caso desse, posso falar assim, até fora da curva, nós deixássemos de aplicar a lei e receber o depósito prévio, nós estaríamos abrindo uma situação, uma exceção aqui para que ninguém deposite mais. Mas a ministra Adelaide Miranda Arantes abriu divergência. Considero que esse fato não tem o condão de elidir a declaração de hipossuficiência, porque não demonstra por si só que o autor possui liquidez financeira. Pode-se entender que o montante depositado constitui a reunião de todos os seus haveres e o pagamento das custas processuais possa realmente comprometer o próprio sustento e o de sua família, como declarado. O ministro Alexandre Agra Belmonte votou com a divergência. Ela não está dizendo que é pobre, ela está dizendo que juridicamente ela não tem condições de arcar com esse depósito 372 mil. Não caberia a outra parte, então, requerer as provas necessárias? A maioria dos ministros da SDI 2 votou contra a concessão do benefício da justiça gratuita ao médico. Assim, com o trânsito em julgado, ele deverá fazer o pagamento das custas processuais. Um apagão atingiu vários estados brasileiros e o Distrito Federal, deixando mais de 70 milhões de pessoas às escuras há menos de uma semana. O episódio aconteceu após uma falha em um transmissor ligado à usina de Belo Monte, no Pará, que não suportou um aumento de carga. Para falar sobre os prejuízos ao consumidor que a queda de energia elétrica pode provocar, nós conversamos agora aqui no estúdio com a advogada Jéssica Barcelos Calhau. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua participação aqui. Boa tarde. Doutora, eu gostaria de começar perguntando a respeito de uma palavra que nós usamos aqui, foi consumidor. Mas esse tipo de apagão, esse tipo de situação, ela é bastante, digamos assim, com uma certa ironia, democrática. Ou seja, os prejuízos, eles podem ser muito extensos para variados tipos de pessoas, inclusive jurídicas. Há uma diferenciação entre, por exemplo, um aparelho elétrico que eu perco em casa, ou alguém que tem uma padaria, por exemplo, e perdeu aqueles pães do dia, ou, esticando só mais um pouquinho, um hospital público que perde medicamentos por causa da falta de energia, há uma diferenciação ou o critério é o mesmo em relação aos prejuízos? O critério será o mesmo. Pessoas físicas e pessoas jurídicas, elas não têm divergência nesse assunto. São todos consumidores em relação à companhia de energia elétrica. Então, tanto as pessoas físicas como jurídicas, privadas ou públicas, elas podem procurar o ressarcimento de seus prejuízos. Então, danificou algum equipamento elétrico? Qual o direito? Quais os direitos que esse consumidor tem? A quem ele deve procurar? Como proceder? O procedimento é sempre buscar a companhia de energia elétrica. Eles são os responsáveis pelo ressarcimento. O procedimento ele é bem simples, porque primeiro ele inclui a via administrativa. Você deve ligar ou comparecer pessoalmente a alguma das agências da companhia elétrica. No caso de Brasília, seria a SEB. É o primeiro que você deve recorrer. Mas que tipo de procedimento é adotado? Por exemplo, no caso da companhia elétrica, é iniciado um procedimento primeiramente administrativo, já se vai diretamente para a justiça? Como acontece? O procedimento administrativo, ele inclui uma solicitação. E o consumidor tem um prazo para fazer essa solicitação. Dentro de 90 dias, o consumidor deve buscar a solicitação junto à companhia elétrica. Como acontece? Eu vou até a agência da companhia e falo a data provável do dano causado,
que tipo de equipamento foi danificado na minha casa, marca, modelo, a situação que ele se encontrava antes. E caso ele tinha algum alimento ou medicamento, eu também faço uma relação desses produtos que foram danificados. Agora, como comprovar isso, doutora Jéssica? Testemunhas, juntar alguma documentação? Como provar? O consumidor, o direito do consumidor, ele inverte esse ônus da prova. O consumidor não precisa provar todos os fatos que aconteceram, mas ele tem que provar minimamente o que aconteceu. Então, se ele falou que uma televisão dele estragou, ele tem que demonstrar a nota fiscal da televisão. Se ele falou que um refrigerador estragou, tem que demonstrar a nota fiscal do refrigerador e utilizar das facilidades do mundo atual. Tirar fotografia do aparelho estragado, tirar fotografia das mercadorias que foram estragadas, fazer uma relação e ter tudo documentado, porque caso seja necessário procurar o judiciário, ele tem que ter provas mínimas do que ele está alegando. E nada melhor do que usar as facilidades que hoje nós temos, né? Essencialmente seria o CDC, o diploma legal, que seria utilizado nesses casos, ou também em algumas situações outros dispositivos eles podem ser utilizados? Neste caso, seria usado o Código de Defesa do Consumidor e uma resolução normativa da ANEEL, a 414 de 2010, que se refere justamente a picos de energia, a problemas na detectação da casa do consumidor ou empresa dessa oscilação de energia. Essa resolução normativa, ela justamente fala sobre, caso seja preciso, a companhia elétrica pode vistoriar o local. Ela tem até 15 dias para vistoriar o local depois da solicitação do consumidor e, posteriormente a isso, se for um produto que o consumidor indicou como perda de alimento e medicamento, a empresa tem 1 dia útil para fazer essa vistoria. Agora, no caso desse apagão que deixou mais de milhares de pessoas, né, sem energia elétrica, isso fica mais grave, porque foi por um problema em Belo Monte, no Pará, né? Isso acaba beneficiando o consumidor em caso de um litígio, ou quando ele acionar a empresa, ou independentemente do apagão ou de uma queda de energia normal. Existe uma diferença? Neste caso do apagão, existe um favorecimento de prova para o consumidor, porque é notório e foi veiculado nacionalmente que houve esse apagão. Em caso de um simples pico de energia regional, estadual, municipal, o consumidor faz essa solicitação e também comunica à ANEEL, porque ela faz uma fiscalização de todas as companhias elétricas. Doutora, esperamos que, na verdade, nunca seja necessário apelar para a justiça em situações como essa, mas é sempre bom sabermos os direitos. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Obrigada, doutora Jéssica. Até a próxima. Obrigada, até. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, saiba o que é a arte scrap, uma técnica conhecida pelo corte de papéis. Deveria, quando menos, ter a cautela de demonstrar documentalmente que não detinha de fato condições para efetivar o depósito prévio da presente ação rescisória. A condenação de dirigentes de empresa estatal do Distrito Federal por improbidade administrativa foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma do STJ confirmou a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que condenou 2 ex-dirigentes da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, a Novacap, responsável pela limpeza e manutenção das áreas públicas do Distrito Federal. Eles foram acusados de cometer ilegalidades em contratos de gestão. Os ex-diretores cobraram indevidamente taxa de administração em contrato firmado entre a Novacap e o Instituto Candango de Solidariedade, que terceirizava o serviço de uma empresa particular para fazer a manutenção dos gramados do Distrito Federal. O contrato de gestão valeu de 2002 a 2006. Na decisão, o Tribunal de Justiça do DF reconheceu a ilegalidade na utilização do contrato. De acordo com o colegiado, acrescentar taxa extra de administração pelo Instituto contraria os princípios da legalidade, moralidade e economicidade, que devem nortear os contratos de gestão previstos em lei.
Os acusados recorreram ao STJ, onde alegaram vício procedimental no processo, em razão da não inclusão de todos os membros da diretoria e do Conselho Administrativo da Novacap como réus na ação. Os ex-dirigentes afirmaram ainda que não houve lesão ao governo do Distrito Federal e pediram o afastamento da condenação. Mas, de acordo com o relator do recurso, ministro Og Fernandes, a inclusão dos membros da diretoria e do Conselho da Novacap no processo não é obrigatória. O ministro destacou ainda que o Conselho Administrativo apenas se manifestou sobre a possibilidade legal de celebração do contrato de gestão, sem emitir juízos sobre a subcontratação da empresa terceirizada, que resultou prejuízo aos cofres públicos. Por unanimidade, a turma confirmou a condenação dos 2 ex-dirigentes da Novacap por improbidade administrativa. Quadros, esculturas, cartões, tudo feito de papel, chamada de art scrap, a técnica conhecida pelo corte de papéis. Material, Cadu, que se transforma em verdadeiras obras de arte. Rafaela, no quadro Profissões, vamos conhecer mais sobre o scrap e o trabalho de um artista plástico que há 20 anos faz diversas esculturas usando papel e tesoura. Dá só uma olhada. Eu sou o Vlad Gomes, conhecido aqui como quem faz scrapbooking. Já trabalho com papel há mais de 20 anos. Sou artista plástico formado, de formação, e desde criança sempre gostei de trabalhar com papel. Fui trabalhar como aderecista e cenógrafo, e daí veio essa minha paixão de trabalhar com papel em 3D, que é o trabalho que eu faço até hoje. Para trabalhar com papel, olha, a minha mesa aqui está recheada de materiais bem simples, que é o que você normalmente precisa, Você precisa de uma base de corte, uma tesoura bem afiada, uma cola branca, aí uma fita. Não precisa de muita coisa não, tá? Você precisa de papel e muita disponibilidade para recortar e rasgar papel. Sabendo que tipo de papel que você vai trabalhar, a espessura, se ele é um papel que vai dobrar bem, se ele é um papel que vai poder dar um acabamento melhor, entendeu? Então você vai usar uma cola branca, que é um material bem básico para fazer esse trabalho. A gente precisa, assim, não passar excessos, Passar pouca cola para o trabalho ficar bem feito, porque, assim, tudo vai do acabamento. O interessante sempre é você utilizar o mesmo material, a mesma ferramenta para fazer várias coisas, Nesse caso aqui, por exemplo, eu fiz esse vestido, com esse recorte aqui, que fica bem legal para colocar no cartão, que é o vestido com esse mancebo, por exemplo, que vai ser inserido no cartão. Mas olha que legal, com esse mesmo material, eu criei aqui, olha, um scrap decor, que é um quadrinho, utilizando aqui, até o mesmo vestido, aqui está num outro tom, outros tipos de papéis. Aqui eu usei bastante papel de scrapbooking, aqui eu utilizei papel vegetal, aqui eu tenho as pérolas, papéis com glitter. Eu misturei aqui vários elementos para construir essa peça que é um decor. Eu acho que a gente é desafiado todos os dias, todo dia tem alguma coisa que, será que eu vou ter hoje um trabalho para fazer? Será que o cliente vai gostar daquilo que eu criei? Será que eu vou dar conta? Muitas vezes a gente pega aí uma encomenda e fala, meu Deus, será que eu vou conseguir terminar? Ou eu vou conseguir fazer isso? Mas esses momentos vêm, quando você termina o trabalho, você vê tudo prontinho, sempre daquele afã, de falar assim, nossa, eu consegui, eu cheguei lá. Se você faz aquilo que gosta, você não precisa trabalhar um dia na vida, você só tem que fazer aquilo que você gosta. Isso não é trabalho. Quando você termina um trabalho, você entrega um trabalho, você vê realmente o brilho nos olhos da pessoa, ela te agradecer e fala assim, eu não acredito que ia ficar assim, ou eu já faço muito porta-maternidade, eu faço muitos quadros por encomenda, a pessoa me dá o tema e eu acabo fazendo. Então, realmente, você está lidando com aquele material e conseguir transformar, às vezes, uma folha de papel numa obra de arte, eu acho que isso acaba enchendo assim. Não vou nem falar que é o ego, não, porque senão já teria explodido e feito muito mais coisas só por fazer. Mas é pelo prazer realmente de ver a outra pessoa feliz e a gente se satisfaz pela felicidade dos outros. Então, eu acredito que aquilo que eu faço acaba sendo transformado em arte porque eu amo o que eu faço.
Tem gente que é capaz de pensar que isso é fácil de fazer. Você vê o produto pronto, tudo ajeitadinho, bonitinho. Ah, não, isso é fácil de fazer. Experimenta. E tem que ter um talento danado, né? Com certeza. Boa pedida para o feriadão, para colocar a mão na massa e tentar fazer um scrapbook, né, Cadu? Tenta. Bom, o Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história legal no seu celular e mande pra gente. O nosso WhatsApp é o, anote aí, 61, já está na tela, 992606116 e o e-mail jornaldajustiça@stf.jus.br. E hoje nós ficamos por aqui. Continue com a gente aqui ou no site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela audiência e até amanhã.